Que a paz e a bênção de Deus estejam com todos que nos ouvem neste dia. Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente tem em mãos um material que, olha, vai direto ao coração de uma questão fundamental da fé cristã. O que é que realmente significa ser um discípulo? É uma pergunta, nossa, que gera milhares de livros, programas, sermões. Mas a fonte que a gente vai analisar hoje propõe uma resposta que pode ser, assim, bem surpreendente para muita gente. Exato. A gente está mergulhando no capítulo 4 do livro de Samuel Whitefield, que se chama Discipulado Começa com Contemplação, e a nossa missão aqui é desvendar a tese central dele. Porque o verdadeiro discipulado, segundo o autor, deve começar não com uma lista de tarefas, sabe? Ou um plano de autoaperfeiçoamento. Não, mas com algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Para quem a gente está olhando? Isso mesmo. A premissa do Whitefield aqui, antes de qualquer ação, de qualquer regra, de qualquer esforço, o ponto de partida absoluto é a contemplação de Deus. Vamos explorar por que ele acredita que se a gente errar nesse primeiro passo, todo o resto do caminho fica comprometido. Ok, vamos desempacotar isso. O autor abre o capítulo com uma analogia que parece bem direta. O discipulado é um processo de construção de pessoas. Isso. E, como em qualquer projeto de construção, você precisa de uma planta, de um projeto. Senão, você está só, empilhando tijolos aleatoriamente. E o que é fascinante é como ele define essa planta. Não é um conjunto de valores morais ou um código de conduta, sabe? A planta é uma pessoa. Jesus. Ah, ok. O argumento é que, se a gente não mantiver um olhar fixo, consistente e intencional nele, a gente simplesmente não sabe o que está tentando construir. É como um mestre de obras que recebe uma carga de materiais de primeira, mas joga a planta do arquiteto no lixo. Nossa. O resultado pode até parecer uma construção, mas não vai ser o edifício que foi projetado. E é bem aqui que a coisa fica provocadora. Ele ataca de frente uma ideia muito popular, inclusive em círculos religiosos, que é a de que o discipulado serve para criar uma versão melhor de nós mesmos. Sim, essa ideia está em todo lugar. A afirmação dele é uma clareza brutal. Ele diz: Deus não está tentando produzir humanos melhores. Ele está produzindo um povo como ele. Peraí, isso muda completamente o jogo. Muda tudo. A ideia de seja a sua melhor versão, que a gente ouve de coaches a pastores, Whitefield está dizendo que isso é, na verdade, o oposto do discipulado. É exatamente essa provocação. Ele chama essa abordagem de discipulado centrado no homem. Centrado no homem. É uma crítica direta à tendência da gente se colocar no centro da narrativa espiritual e usar Deus como uma ferramenta para atingir os nossos objetivos, o nosso destino, a nossa felicidade. Entendi. Ele menciona aquela enxurrada de livros e vídeos que prometem os 7 passos ou a fórmula secreta para destravar o favor de Deus. É quase como se Deus virasse um gênio da lâmpada espiritual. Exatamente. E o autor usa uma linguagem fortíssima para descrever isso. Ele diz que essa mentalidade que trata Deus como um meio para atingir os nossos fins se assemelha mais à feitiçaria do que ao cristianismo. Uau, feitiçaria é pesado. Mas antes que isso soe como exagero, pensa na lógica. A feitiçaria, na sua essência, é a tentativa de manipular forças espirituais para obter o que se quer. Verdade. Quando a nossa fé se resume a fazer A, B e C para que Deus me dê X, a gente não está perigosamente perto dessa mesma lógica? A proposta dele é que o discipulado inverte isso. Não se trata de trazer Deus para a nossa história, mas de sermos convidados a entrar na história dele. Ok, então se a meta não é ser um eu 2.0, qual é o propósito de tudo isso? Porque muitas vezes a resposta padrão que a gente ouve é seguir as regras para não ir para o inferno e garantir um lugarzinho no céu. E o autor argumenta que essa visão, embora seja comum, é extremamente limitada. Ela empobrece a promessa do evangelho. Certo. O objetivo principal não é meramente preparar pessoas para irem a um lugar chamado céu, mas sim transformar pessoas à imagem de Deus, aqui e agora. Ele usa uma metáfora que, para mim, é o coração do capítulo. Ele diz assim: o discipulado não é a imitação de Deus, é o processo de se tornar como Deus. Um papagaio pode te imitar,
mas um papagaio não pode se tornar você. Gosto disso. A imitação é superficial, é externa, né? Eu posso imitar os gestos de alguém, repetir as frases, mas isso não muda quem eu sou por dentro. Exato. A transformação é existencial, muda a própria essência. Perfeito. A imitação se baseia na força de vontade. A transformação, segundo Whitefield, se baseia naquela contemplação que a gente falou no início. Ao olharmos para quem Deus é, algo em nós começa a ser reconfigurado para espelhar o que vemos. Isso me conecta com outra parte que eu achei assim muito libertadora. Ele fala da paciência de Deus. Ah, sim. Diz que Deus pode tolerar todo tipo de falha, pecado e imaturidade em alguém, contanto que essa pessoa realmente deseje se tornar como ele. E isso tira um peso enorme dos ombros, sabe? Com certeza. A busca pela perfeição imediata é paralisante. Mas a busca pela transformação, bom, é um processo, é uma jornada que admite erros e recomeços. Precisamente, a ênfase muda do desempenho para a direção. A pergunta mais importante não é quão perfeito você foi hoje, mas sim para onde o seu coração está apontando. Faz sentido. E para dar peso a essa ideia, ele não se baseia em achismos, ele mergulha nas Escrituras. Ele cita passagens como Romanos 8:29, que diz que fomos predestinados para sermos conformes à imagem de seu Filho. Não agir como, mas sermos conformes. Exato. A palavra conformes é forte. É como derramar metal líquido no molde. O metal assume a forma do molde. É uma analogia perfeita. E ele vai além. Cita 1 João 3:2 que diz: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Nós. Pensa no peso dessa afirmação. A promessa não é só uma melhoria moral, é uma transformação ontológica, uma mudança no nosso próprio ser. E isso vai culminar na ressurreição, onde, segundo o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, teremos um corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo. É uma metamorfose completa, então. Completa. Certo, a meta é grandiosa, uma transformação total. Mas quando a gente olha para as exigências que Jesus fazia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, deixe tudo e siga-me. Sendo bem honesto, isso soa terrível. Parece impossível e até um pouco deprimente. Quem em sã consciência se inscreve para isso? Como que isso pode ser motivador? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta do autor é surpreendentemente simples. A motivação não vem do dever, mas do desejo. Ele diz que a força para obedecer essas exigências radicais vem de um amor simples que flui do fascínio. Fascínio é uma palavra que a gente não costuma associar com disciplina religiosa, né? Não mesmo. E é por isso que ele nos leva para a parábola do tesouro escondido no campo, lá em Mateus 13. Sim, eu conheço. Um homem encontra um tesouro, o esconde, e o texto diz algo crucial. Na sua alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Na sua alegria. O ponto-chave que o Whitefield destaca é essa frase, na sua alegria. O homem não vende tudo por obrigação, por culpa ou por medo. Ele vende tudo porque encontrou algo tão valioso que todo o resto se tornou insignificante em comparação. É como encontrar um bilhete de loteria premiado com 1 bilhão. Você não reclama que você precisa ir até a casa lotérica para resgatar o prêmio. Você não vê isso como um sacrifício? Claro que não. Você vai correndo, feliz da vida. A alegria da descoberta transforma o que seria um custo num passo óbvio e prazeroso. Exatamente essa lógica. O sacrifício de vender tudo deixa de ser um fardo e se torna uma transação lógica e extremamente feliz. E para aprofundar, ele usa a analogia do noivo. Ah, essa é boa. Nenhum noivo quer uma noiva que sobe ao altar por um senso de dever ou porque calculou friamente os benefícios do casamento. Um noivo anseia por uma noiva que o deseje, que o ache belo, que esteja lá por amor. Segundo o autor, Jesus não está buscando seguidores que cumprem tarefas por obrigação. Ele busca um povo que o ache desejável. Isso explica uma atitude de Jesus que às vezes é difícil de entender. Ele não parecia muito preocupado em reter seguidores, né? Pelo contrário. Não mesmo. Às vezes,
Ele dizia coisas tão duras que multidões iam embora, como a gente vê em João 6. E ele não corria atrás delas. Sim, o autor destaca isso. Jesus voluntariamente deixava as pessoas irem embora, como no caso do jovem rico. A exigência era altíssima, mas a motivação não podia ser imposta de fora. Tinha que nascer de dentro. Certo. E isso levanta uma questão desconfortável para muitas estratégias de crescimento de igreja. Talvez seja uma perda de tempo tentar discipular pessoas que não consideram Jesus belo e fascinante. Nossa, elas podem até tentar seguir as regras por um tempo, mas vai ser sempre um fardo, um dever pesado e não um deleite. Elas nunca vão vender tudo com alegria. Essa ideia de motivação pelo desejo, pelo fascínio, me leva a uma última peça desse quebra-cabeça que o autor monta. Se a motivação é o fascínio por uma pessoa, então qual é o prêmio final? O que a gente está buscando de verdade? E aqui ele faz a distinção final, que amarra todo o argumento. O objeto do nosso desejo não é o céu, mas o próprio Deus. Ele usa o exemplo do apóstolo Paulo de forma muito eficaz. Em Filipenses, Paulo não diz tenho o desejo de partir e estar no céu. Ele diz tenho o desejo de partir e estar com Cristo. O foco é a pessoa. A pessoa, não o lugar. O céu só é desejável porque é onde Cristo está. Se, hipoteticamente, nos oferecessem um paraíso sem a presença de Cristo, um cristão genuíno, na visão do autor, o rejeitaria. Então o céu não é o destino final. É a localização do verdadeiro destino, que é a união com uma pessoa. Isso muda a perspectiva. A gente não está correndo para um lugar, a gente está correndo para alguém. Perfeitamente colocado. E o autor resume toda a esperança do Novo Testamento de forma muito poderosa. Ele diz que é tornar-se como Jesus para que se possa unir a ele e participar na sua restauração da criação. Uau! Vê como isso conecta tudo? A transformação pessoal, o tornar-se como Jesus, não é um fim em si mesma. Ela nos qualifica para a união, o unir a Ele e nos dá um propósito cósmico que é participar na sua restauração. Não é só sobre a salvação da minha alma. Não. É sobre entrar no grande projeto de Deus para o universo. Então, no fim, tudo volta para o começo. O ciclo se fecha. Exatamente. O discipulado começa com a contemplação da beleza e do valor de Deus em Jesus. Se essa beleza é percebida, se esse tesouro é encontrado, o processo de transformação com todos os seus sacrifícios é abraçado com alegria. E se não for? Se essa beleza não é vista, o caminho do discipulado tem dois destinos prováveis. Ou é abandonado quando fica difícil, ou se torna um legalismo vazio, uma rotina de regras cumpridas por medo ou por barganha. Por isso, a conclusão do autor é que a principal batalha do discipulado é travada no que ele chama de campo de batalha da beleza. Uau! O campo de batalha da beleza. Então, resumindo a grande virada de chave que o Samuel Whitefield nos propõe, o cristianismo, quando focado em ser uma pessoa melhor, pode estar completamente errado. É uma afirmação forte, mas é essa a ideia. A meta não é uma versão 2.0 de nós mesmos, mas uma substituição completa do nosso sistema operacional pelo de Cristo. E a energia para essa transformação radical não vem da força de vontade, mas do fascínio. Isso. Não é sobre tentar mais, é sobre ver com mais clareza a beleza daquele que nos convida. É isso. Isso nos deixa como a reflexão final baseada nessa ideia do campo de batalha da beleza. O que muda na nossa jornada espiritual quando a gente a vê menos como uma batalha de força de vontade e mais como uma batalha de percepção e desejo? Boa pergunta. O que realmente, lá no fundo do coração, a gente considera belo e valioso no nosso dia a dia? Porque, segundo Whitefield, a resposta a essa pergunta vai determinar a direção de toda a nossa vida. Há muito mais para explorar neste livro e a análise é realmente profunda. Por isso a gente vai continuar nossa análise sobre o discipulado segundo Samuel Whitefield em nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a todos os ouvintes.